Seja bem-vindo ao HealthCast, o podcast do Grupo Ritaco, que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. Hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo. Estamos no mês de prevenção ao suicídio. Vamos falar sobre saúde mental e valorização à vida. Para falar sobre esse tema tão importante, eu tenho a honra de receber a Kátia Almeida, que é psicóloga clínica e uma grande parceira do Grupo Ritaco. Seja muito bem-vinda, Ká. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso. Ká, a gente vai começar com uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados do HealthCast. O que te move? Olha, eu diria várias coisas, né? Como uma boa geminiana, eu tenho vários caminhos aí. Mas o que mais fica claro para mim é a vontade de aprender, de querer fazer melhor, de ser melhor. E quando eu avalio isso, eu penso que não é só para mim, é para o outro também. Porque sempre que eu penso que eu posso melhorar algo, né, seja na vida pessoal ou profissional, eu trago nesse pensamento, nessa história, né, nesse querer, outras pessoas, né, sejam a questão do mundo, do que eu estou entregando para o mundo, seja o que eu estou entregando para a família, para os amigos. Então, o que me move é esse querer mais, né? Querer o melhor para mim e para o outro, né? Ai, que lindo, Ká. E é muito importante a gente estar sempre em movimento, né? Para nossa melhor versão. Então, 1% a cada dia e aí a gente vai nessa jornada melhorando e sendo melhores pessoas para o mundo também, né? Exatamente. Ká, então vamos falar sobre a campanha do Setembro Amarelo e por que é tão importante a gente falar sobre saúde mental? Sim. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, o tamanho dessa campanha, o movimento que acontece, né, nas escolas, nas empresas, em todas as mídias, de uma maneira geral, um trabalho como esse, né, que nós estamos realizando aqui hoje, a gente coloca a saúde mental em pauta. E, com isso, essa informação chega a uma parte da população que não tem acesso, né, que nunca ouviu, às vezes, um profissional de saúde mental falar, né, que não faz ideia de como funciona uma psicoterapia e, com isso, vai ter um pouquinho de noção, uma curiosidade, olhar para si mesmo, porque quando a gente fala de suicídio, não tem como não falar de saúde mental. E Sim. aí uma coisa ela vai levando a outra e a gente está dentro de uma cadeia de informações. Então eu vejo o Setembro Amarelo como esse canal de informações sobre saúde mental. É de fundamental importância. Uma grande campanha, né, Ká? Uma grande campanha. Que acaba levando informação para, às vezes, pessoas que não têm. Exatamente. Né? E eu acho que é mais importante essa questão da conscientização, do quanto que é importante a gente falar sobre saúde mental. Principalmente depois desse período de pandemia, que foi, na realidade, o grande start, onde as pessoas começaram a falar mais sobre esse assunto. Porque até então era um assunto mais... ainda existem muitos tabus, mas existiam mais ainda, né? Exatamente. Então, vai desmistificando muitas coisas, né? Quando a gente faz uma palestra, eu sempre falo, né, nas nossas palestras, tem 100 pessoas e conseguimos atingir uma, nosso dever foi cumprido, porque ali por trás daquela pessoa tem uma família, tem uma profissional, tem um profissional, Sim. Tem vários, né? Somos vários em um só. Então, sempre falamos para uma multidão, mas se conseguimos atingir uma pessoa e transformar naquela fala, naquele momento, uma pessoa, é o dever cumprido. Né? Então, a gente fala para 100, desejando atender os 100, né? Atingir Sim, os 100. Com certeza. Mas se for necessário, a gente comemora também. Com certeza. E a gente já recebeu muitos relatos, né, Ká? Nesse trabalho que a gente, né, fez em conjunto. A Ká, ela faz um trabalho muito bacana junto com a gente dentro da Corporate, né? Então, a gente fala bastante sobre saúde mental. E eu já presenciei algumas pessoas vindo falar com você, né? Sim. E falando, poxa, você mudou a minha vida, você me ajudou. Então, isso não tem preço, né, Ká? Não isso é tem muito preço. especial, né? Às vezes, numa fala
vou colocar assim, que a gente nem imagina que vai afetar tanto. E do outro lado você vê a pessoa se emocionando, se identificando, vindo no final falar com você, agradecer, tirar dúvidas, pedir orientação, como que eu faço para buscar ajuda para minha família, porque eu vi um familiar nessa situação, eu estou vivendo isso na minha família, então às vezes não é comigo, mas é com outro. Então é um trabalho de impacto imediato, né? E é muito legal porque o retorno também ele é imediato. Ou ele acontece depois, né? Sim. Depois de um tempo a gente volta, às vezes com outro tema, né? De saúde. E a pessoa vem aqui nos abordar, agradecer, porque lá atrás ouviu uma fala que mudou a vida dela e que fez ela buscar ajuda, acolhimento, acompanhamento. Sabe que você uma vez falou uma frase que me tocou muito e que eu levo para a vida, que às vezes a gente pode não conseguir mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. E eu acho isso muito forte, Ká, porque realmente, se a gente impactar positivamente uma vida, né, duas vidas, é muito precioso esse trabalho. Muito, muito. E eu sempre falo que o meu mundo é esse entorno, né? Então, quando você cuida desse entorno, é um mundo que você tem acesso, porque nosso braço não alcança o mundo inteiro. Sim. Mas o meu mundo inteiro é esse que me cerca todos os dias, né? É o meu caminho, são os meus amigos, familiares, é o meu trabalho, enfim, é onde eu estou, esse é o meu mundo. Se eu quero o melhor para o mundo em si, eu cuido desse. Sim. Né? É muito bonito isso. Ká, existe algum mito comum sobre terapia ou saúde mental que você gostaria de aproveitar para desmistificar? Sim, são muitos, né? Um que eu gosto sempre de pontuar é quem fala não faz, em relação a cometer um suicídio, a tentar tirar a própria vida. Os pensamentos, né, de desejos de tirar a própria vida, os pensamentos de suicídio, eles acompanham uma pessoa, às vezes, por um longo tempo da vida delas. Né? Às vezes, alguns já tentaram, e em silêncio, muitas vezes os familiares nem sabem. Né? Então, quando a pessoa chega a falar, ela tá é um pedido de socorro muito grande, né? É um pedido de socorro, né? Então, banalizar com essa fala, né, de quem fala não faz, não é o melhor acolhimento que se tem a fazer. É olhar, né, para aquela vida, para aquela pessoa, acolher como gostaria que você fosse acolhido, ouvir. E aí eu entro também numa questão de crianças, adolescentes, porque eles são tão imaturos, tão novos e com umas falas tão pesadas, e muitas vezes os familiares banalizam justamente por isso. E só que esquece que o mundo deles lá na escola às vezes está sofrendo bullying, está passando por decepções com amigos, mesmo dentro de casa, às vezes sofre bullying dentro de casa também. Então, não é só o adulto que tira a vida. Né? Quando a gente pensa até na questão do Setembro Amarelo, a campanha ela se deu porque pais de um garoto de 17 anos que tirou a vida. Né? Então, assim, a gente precisa olhar também para os nossos adolescentes com mais cuidado, com mais carinho, porque é uma fase muito curta e muito complicada para eles também. É tudo muito intenso, né? Tudo São muito muitos intenso. hormônios também. Existe uma questão fisiológica também, né, Ká? Sim, a fisiológica. É um corpo em transformação. Não é mais criança para umas coisas, mas também não é adulto para outras. Então, se para a gente é confuso, imagina para eles. Se coloque sempre no lugar de um adolescente, de um idoso sozinho. Né, dos seus pais, dos seus avós, né, de um amigo que está se afastando. Então, a gente não pode banalizar com essa fala de quem fala não faz. Né? Kai, queria aproveitar, como que a gente pode observar os alertas de pessoas próximas? Quais são os sinais que a gente deve observar? Então, os sinais, eles são... A gente vai pensar sempre em comportamentos, né? A pessoa que se afastou, a pessoa diminuiu
o contato com você, de repente, A interação social, a interação né? social, né? Ou uma irritabilidade também. É para mais ou para menos, né? Aí a gente vai entender quando aquela pessoa ela vai dando sinais do autocuidado também, ela para de se cuidar, ela vai ficando mais entristecida, e que a tristeza é diferente de depressão, né? Então a gente vai pensar que se alguém perde uma pessoa, por exemplo, um ente querido, naturalmente ela vai ficar triste por um longo prazo, ali dentro de um processo de luto que a gente vai considerando natural. Mas quando isso acontece sem um motivo aparente, sem uma causa aparente, ou até uma causa existente, mas que a pessoa não está mais conseguindo lidar, a gente precisa ficar atentos a esses sinais de alerta. Quando a pessoa não quer mais estar com você, quando a pessoa fica muito irritada, quando a pessoa está sempre de mau humor, né? Então o humor ele vai oscilando, né? Ela está de mau humor, ou ela está mais entristecida, ou ela fica mais irritada, ou ela não quer falar com ninguém. A gente vai sempre focar nessas questões assim do isolamento, álcool, drogas, quando vai também de uma forma muito exacerbada, diária, né? Então, de repente, a pessoa bebia ali, consumia bebida alcoólica, eventualmente, e aí ela passa a consumir todos os dias, né? Então, como ela chega no trabalho, que é onde os colegas, os pares, né, do trabalho também podem ficar alertas, não só com os familiares e colegas, mas também em outros ambientes. Sim. E como que a gente pode fazer, Ká, identificando esses sinais, como que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Eu sempre falo que primeiro é um acolhimento, né, com muito amor, Escutar. uma escuta com muito amor, né, com muita empatia. Porém, a gente ajuda quem quer ser ajudado, e num processo, às vezes, de depressão profunda, é muito difícil você ter o acesso. Mas lembrando que você tem uma história com aquela pessoa, fica mais fácil para você acessar. E ali você acolhe, faz o seu papel de amigo, familiar, mãe, pai, sobrinho, não de psicólogo, não de psiquiatra, né? Eu sempre falo que amigo não é psicólogo, Sim. né? Então a gente precisa Não é uma escuta profissional. Exato. É uma escuta importante. Importantíssima. É importante a gente acolher, mas não é uma escuta profissional. Exato. Então são coisas totalmente diferentes. Eu costumo falar que você traz a mesma informação, conta a mesma história, né? Traz a mesma dor para um psicólogo, ele vai te ouvir com uma escuta profissional. Para o amigo, a escuta ali é de um amigo, com intervenções Da de vivência afeto, da deles. vivência, da experiência, e que é muito válida também, que é necessária também. Muitas pessoas chegam até mim através de familiares, de amigos, porque direcionaram aí onde eu quero chegar. Depois que você faz esse acolhimento, é importante você ir direcionando essa pessoa a buscar a ajuda de um profissional, né? E, se puder, acompanhá-la também nas primeiras consultas, os familiares ali numa questão de um acompanhamento psiquiátrico, acompanhar também no uso da medicação, que é importante para uma pessoa que tem aí pensamentos de tirar a vida, né? Uma depressão mais profunda. Então, todo esse acompanhamento é válido por um longo tempo. Sim. E a importância de ficar atento com as pessoas que estão próximas de nós, né, Ká? Sim, porque o que a gente ouve, depois que acontece o suicídio, muitas pessoas falam assim: nossa, eu percebi os sinais. E Mas eu não fiz nada. mas é como se estavam ali, mas eu não enxerguei, né? Então, que pedido de ajuda essa pessoa está dando? É o isolamento, é ela se calar, ela não, em casa ela não fala mais sobre a vida, nem do trabalho, nada, e no trabalho ela também não interage mais. É sempre esses comportamentos de esquiva. Por outro lado, muitas vezes a pessoa pode estar maquiando esses sentimentos e trazendo que está tudo bem, para que ninguém acesse também.
né? Então, e aí eu falo, E né, aí é para mais você. difícil também das pessoas perceberem, né? Aí fica muito mais difícil. Então, por isso que eu falo, né, para você que tem uma dificuldade em relação às suas questões emocionais, procure um profissional para que ele possa te orientar, ter uma escuta profissional e com certeza você vai se encontrar, se reconectar com a vida, né? Não pense que vai passar, se você conseguir fazer isso sozinho, né? Eu falo que sozinho é sempre o É caminho mais longo muito mais e difícil, né? muito mais difícil. E às vezes não tem resultado. Sim, e é importante você falar, porque aqui a gente está falando em se atentar aos sinais das pessoas que estão próximas. Mas é importante se atentar aos sinais do que você está sentindo também, né? E se você está Sim. sentindo algum desses sintomas, né? Quanto é importante procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, né, Ká? Exatamente. Quando a gente, você perguntou, né, o que você pode fazer por alguém. Então, além de acolher, escutar, fazer coisas legais com essa pessoa e isso serve para você mesmo, né? Porque como está o seu dia a dia? Como está a sua qualidade de vida quando a gente pensa em saúde mental, né? Como você às vezes está olhando para o outro, mas como vai você, né? Como vai suas emoções? Como você está se cuidando? Então, ficar atento aos sinais também que o seu dia a dia está trazendo. Eu vou me estender um pouquinho. Uma outra questão, por exemplo, a banalização de diagnósticos, às vezes falado pela própria população, como a pessoa se irritou por uma situação ou outra, teve um momento ali de raiva, lembrando que raiva é uma emoção super válida, né, para Que todos todos nós nós. sentimos, né? Exato. E aí a amiguinha, o amiguinho ali, o familiar, coloca aquela pessoa de uma maneira, colocando aquela pessoa como uma bipolar, né, uma bipolaridade, o quanto que isso é ruim, porque o quanto que um bipolar sofre de verdade, né, e não que essa pessoa, por ela estar ali no momento de raiva, ela não esteja sofrendo, mas a gente não pode banalizar assim a saúde mental e um diagnóstico tão sério. Sim. E outra coisa que eu acho importante também falar, o que eu tenho recebido muito no consultório. Estou com questões da minha memória, estou esquecendo das coisas, estou distraído. Estou com TDAH. As pessoas já chegam falando que ela tem TDAH. Se autodiagnosticando. Todo mundo Exato. tem TDAH. TDAH, autismo. Isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com Sim. isso, porque quando você vai investigar a história dessa pessoa, história recente, atual, ela vive numa vida totalmente estressante, né? E naturalmente esses sintomas do estresse, da ansiedade, da depressão, eles vão aparecendo ali, vai afetar a sua memória, vai afetar a sua atenção. Então a gente precisa tomar cuidado e também ficar atento aos sintomas, aos sinais. É importante sim procurar ajuda, né? Mas não se coloque aí com um diagnóstico, não se rotule, sendo que às vezes é a sua rotina que precisa ser ajustada. Ajustou a rotina, às vezes precisa de uma medicação, esses sintomas desaparecem, né? Ótimo, Kai, é importante falar isso mesmo. E, inclusive, eu ia trazer aqui, eu queria que a gente falasse sobre o sono, a alimentação, a atividade física, né, que são fatores protetores para a questão da nossa saúde mental, porque saúde mental e saúde física, né, são saúde. Né? E sem a saúde mental não existe saúde física também. Exatamente. E a nossa saúde mental depende também, né, dos bons hábitos que a gente tem, né? Exato. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, estresse e tudo mais, né? Rotina, como está a minha rotina? Como está o meu sono? Quando a gente pensa numa privação de sono, o que acontece com esse ser, né, que teve uma noite ruim de sono? Multiplica isso por 10, por 20, por 30. Né? Então, um sono, ele é reparador. Ele não é reparador só pela questão física. São as questões hormonais que envolvem ali o sono. São as questões da pele, do coração. Então,
né, dormir é muito importante, porque, né, a gente dorme, mas o corpo continua trabalhando. E ele algumas funções só vão acontecer durante o sono. E aí, quando a gente traz isso para a questão da saúde mental, né? Então, imagine você, uma pessoa que tenha vários dias seguidos, né, sem se cuidar, com um sono ruim, né, com insônia, ou dormindo pouco, dormindo mal, dormindo picado, enfim, várias formas aí de ter uma noite ruim de sono, né? E como que ela acorda no outro dia, né? Como que é o dia dela? Como que fica o corpo dessa pessoa? Tenho certeza que todo mundo aqui já teve uma noite Noite de ruim, insônia. de insônia, né? E aí multiplica isso por alguém que tem um problema crônico que não consegue dormir, né? Sim. Então, quanto que isso afeta a saúde mental dessa pessoa, porque vai trazer ali uma irritabilidade, né? Vai mexer com todas as questões do organismo, com a alimentação, enfim, é muito ruim, é sempre muito ruim. Aí vai causar uma dor de cabeça, uma irritabilidade, ela não consegue trabalhar bem, ela vai afetar a memória, né? Então, você vê que essa questão da memória, são sintomas, sinais de que, olha, alguma coisa realmente aqui não está bem. Assim como a alimentação, assim como a atividade física. Tudo na vida é hábitos, né? E a gente precisa de um tempo para mudar o hábito. Sim. Então, pensando que o nosso corpo é o nosso templo, o que você está dando pro seu corpo? E aí você pode fazer isso de uma maneira mais saudável sempre e virar essa chavinha. Não é algo simples, mas é algo possível. Mas requer muito da pessoa, né? Muito esse querer, esse foco, esse querer mudar mesmo o ritmo, né? E os hábitos de vida. E é possível, né? Mas tem que começar. E que impacta totalmente a saúde mental também, né, Ká? Totalmente na saúde mental, porque se você se alimenta mal durante o dia, aí você ou se alimenta muito tarde, comida pesada, aí você não dorme direito, no outro dia você não acorda direito para trabalhar, aí você não rende no trabalho, não rende na escola, na faculdade, enfim, aí não rende em casa, fica irritado com os filhos, com a esposa, com o esposo, e por aí vai virando uma salada, né? Sim. E então não é sempre positivo que você olhe de uma maneira geral. Eu sempre falo, somos vários em um só. Então precisa cuidar de todas as áreas da vida. Perfeito. E qual o maior insight que você acha que as pessoas precisam ter sobre saúde mental hoje, Ká? Eu penso que elas precisam aí estar buscando, sim, um auxílio de um profissional, né, da área de saúde mental. Mas, antes disso, ela pensar que a saúde mental é um desses pilares, né, da saúde, é um dos pilares da vida. Sem ela, você não consegue obter sucesso, por exemplo, profissional, porque você precisa estar bem, né, pessoal, familiar. Então, a saúde mental ela é um pilar da vida, não só da saúde em si, né? Como a gente falou, que uma saúde não anda sem a outra, mas ela é um pilar da vida. E quando a sociedade, a população entende isso e busca isso como algo, entendendo que preciso investir na minha saúde mental, preciso cuidar da minha saúde mental, esse retorno vem em todas as outras áreas. Com certeza. E eu acho que as pessoas agora, elas estão tendo mais essa consciência, né, Ká? Então, estão buscando um pouco mais de ajuda, né? Estão nesse movimento de mais autoconhecimento, que é o que a terapia também traz pra gente. Sim, muito mais. Acho que as pessoas Você elas são mais percebe esse movimento? Eu percebo, né? Pós-pandemia deu um boom, quando a pandemia terminou, assim, deu uma estagnada, mas ainda assim muitas pessoas já passaram por esse processo ou têm essa consciência. A consciência acho que foi um caminho que deu uma abertura muito grande. Mesmo eu ouço pessoas mesmo que não fizeram terapia, nunca fizeram terapia, falando da importância da terapia, né? Então, eu acho isso extremamente importante e vai popularizando de uma maneira boa a questão do autoconhecimento, né, e da qualidade de vida em relação à saúde mental. Perfeito, Ká.
Ká, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, sobre esse tema, sobre esse mês de setembro, que é tão importante, né, de valorização à vida e como que as pessoas que estão nos ouvindo podem ajudar outras pessoas que possam estar passando por algum momento difícil. Ok. A gente tem que pensar, né, que na vida as coisas boas passam e as ruins também vão passar, porque elas fazem parte da vida, são ciclos. Então, se você que está ouvindo a gente, estiver passando por um momento de mais dificuldade, você precisa encontrar formas de olhar para aquilo como um processo, né? É algo que faz parte, é o caminho. Olha como com um olhar de leveza, com cuidado, olha como um momento de aprendizado. Eu sei que na hora do conflito é muito difícil você entender dessa maneira, mas é algo possível, né, de ser feito, de você olhar o que está ruim, né, e transformar. Eu esses dias perguntei para uma pessoa, o que de bom aconteceu nesse último ano da sua vida? Ela não sabia me falar nada. E aí eu comecei a falar sem pensar muito e rapidamente eu fiz uma lista e rapidamente essa pessoa foi se transformando, né? Foi sorrindo, a postura muda e foi lembrando comigo e construindo essa lista comigo. Porque nós precisamos fazer essa lista, né? E eu convido você a fazer essa lista diariamente, seja com um pet, o sorriso de uma criança, um cafezinho quentinho que você tomou, uma risada que você deu com um colega de trabalho, um beijo que você deu na sua mãe, no seu familiar, no seu filho. Então, a alegria está nas coisas simples, mas terão dias mais difíceis, mas eles vão passar, como todos os outros passam. E é isso. Ká, muito obrigada. Foi uma honra te ter aqui no HealthCast. Né? Espero que a gente tenha impactado aí a vida de algumas pessoas com esse nosso conteúdo. E para você que nos assistiu até agora, já manda esse vídeo para todo mundo que precisa conhecer um pouco mais sobre a campanha de Setembro Amarelo e sobre a saúde mental. E até o próximo HealthCast.